Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa videoaula, nós vamos corrigir as atividades sobre pronome. Nós trabalhamos aí no capítulo 7, essa classe de palavras, nós vimos, né, que há uma diversidade aí de pronome pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo, nós temos os pronomes demonstrativos, nós temos os pronomes possessivos, enfim, nós temos aí uma quantidade, né, até grande de pronomes, mas é uma classe de palavras bem gostosa de se trabalhar, ela é fácil, simples e basta que você estude aí o capítulo, né, com calma, carinho, atenção, mais de uma vez, claro, assista a videoaula, que com certeza vocês vão conseguir aí trabalhar bem com essa classe de palavras, certo? Pronome. E nós vamos então aqui fazer a correção das atividades. Se você está aí no sistema remoto, não deixe de tirar foto e mandar a atividade para o e-mail maxnayara@yahoo.com. E o plantão de dúvidas acontece aí das 7 às 11. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou disponível para atender, tá bom? Vamos lá. Abra aí na página 125, vamos abrir aí na página 125 e vamos fazer a correção das atividades. Veja só. 1. Volte ao cartoon da página anterior para responder as questões a seguir. E é justamente aí esse cartoon, veja só. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Queria muito conhecê-lo. Ele está bem aí atrás de você. Veja só. A mãe afirma que seu filho é um adolescente muito bem criado. É isso que a linguagem não verbal sugere? Por quê? Veja só, quando uma mãe, né, alguém diz que o filho foi muito bem criado, você imagina ali uma criança calma, né, bem comportada. Mas o que se vê ali é o quê? É um monstro, né? Não é nem uma criança, é um monstro. Então, a imagem condiz aí com o que ela disse, a linguagem não verbal sugere que ele é um adolescente muito bem criado, no caso não é criança, não é um adolescente. Claro que não, né? Por quê? Porque a imagem que nós temos ali é de um monstro e não de um jovem, não de uma criança, né? Um adolescente aí bem criado. Então, não, pois o filho dela se transformou em um monstro. B. Para responder a questão acima, você teve de analisar a imagem, isto é, a linguagem não verbal, e percebeu que o jovem de quem as mulheres falam não se transformou em uma adolescente, digamos, comum. Por que isso aconteceu? Olha o que a mãe diz. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Então, a criança, ela cresceu, né, e virou uma adolescente ali, fazendo tudo o que ele queria, o que ele bem entendia. E uma criança, uma adolescente, um jovem tem maturidade para fazer tudo, tomar essas escolhas de forma racional, de forma madura? É claro que não, né? Isso acabou mimando a criança e transformando aí um adolescente, né, que não aceita não, ele nunca ouviu não, ele da mãe dele ele nunca ouviu, ele não vai ouvir de outras pessoas, né, da vida, de outras oportunidades, e quando ele ouvir, obviamente, né, claro que ele vai ouvir, ele não vai aceitar. Então veja só, porque a mãe o criou desde a infância com muita liberdade, ela nunca lhe disse não, e isso transformou esse garoto em um monstro. 2. Complete as frases abaixo com o pronome pessoal adequado. Observe o modelo. Veja só, eu me canso rapidamente. Aqui nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Está aí na primeira pessoa. Você vai preencher aí também, né?
com os pronomes pessoais, seja do caso oblíquo, se precisar também do caso reto, tá bom? É possível encontrar outras, tá bom? Veja só, ele se feriu. Mas tem outra possibilidade, por exemplo, ele me feriu? É possível? É, tá? Então, por isso que a questão ali já diz, é possível encontrar outras possibilidades, certo? B, cada um faça por si mesmo a redação. C, o professor trouxe as provas consigo. D, Paula, quero me casar com você. Letra E, o cidadão se machucou, me machucou, te machucou, são possibilidades. Letra F, tentamos nos revezar durante os turnos, nós tentamos nos revezar durante os turnos. G, tu te chamas Marcos? H, ele se esqueceu do convite? Nós nos esquecemos da festa. Então, aí nós temos as respostas preenchendo aí com pronomes pessoais, seja do caso reto ou do caso oblíquo, sejam retos ou oblíquos. 3. Como vimos, utilizando os pronomes, podemos substituir nomes já citados no texto para evitar repetições desnecessárias e para fazer referências às pessoas gramaticais. As frases seguintes foram retiradas de para-choques de caminhões. Analisando os pronomes destacados, indique a quem eles possivelmente se referem. Veja só, aí nós temos aqui os pronomes que estão destacados. Mim, teus, meu, ele, tu, você, suas. Você vai dizer aí, puxa aí na frente, não tem linha, mas você vai analisar aí e escrever para quem, né, se referem esses pronomes. Veja só, aos que falam de mim pelas costas, obrigado. É sinal de que estou sempre na frente. O mim aqui, né, é o eu, é quem fala, né? Quem está falando? Os que falam de mim pelas costas, obrigado. Veja só, está o quê? No para-choque de um caminhão, né? No caso, você pode colocar que é o motorista do caminhão, o enunciador, a primeira pessoa é eu. Tudo isso está correto. B, a luz dos teus olhos ilumina o meu caminho. Veja só, os teus aqui, os olhos aí, no caso, teus refere-se aos olhos de quem a pessoa, né, para quem o enunciador fala, o interlocutor. Agora, o meu já é do enunciador, é de quem pronuncia esse enunciado. A mulher mandou escolher entre ela e o caminhão. No caso, é quem? A mulher, né? Ela refere-se à mulher. A vida tem a cor que tu pintas. Nós vimos que tu é a segunda pessoa, é a pessoa com quem se fala. Se você tem olho gordo, use colírio diet. Nós temos aí o você, que seria o quê? A pessoa com quem se fala, né? A pessoa que está lendo o enunciado. Cuidado com suas curvas, estou sem freio. Quem seria essas suas aí? Essas curvas seria estrada, seria uma mulher, né? G, respeite o meu trabalho, respeitarei o seu passeio. O meu refere-se a quem? Ao motorista, né? A quem enuncia. Primeira pessoa, o seu é a terceira pessoa, é quem lê, no caso, quem viaja também. H, doei todos os meus órgãos, o coração já está em seu nome. Meu, primeira pessoa, seu, terceira pessoa. Eu piso, seu, na verdade, na segunda pessoa, né? Pessoa com quem ele fala. Eu piso, mas ele não anda. Ele seria o quê? O caminhão? Não me acompanhe, que não sou novela. Também primeira pessoa, o motorista, quem fala. 4. As frases seguintes apresentam ambiguidade devido ao mau emprego do pronome possessivo. Desfaça esse problema de sentido usando o pronome possessivo adequado. Então, ambiguidade é quando eu tenho uma dupla possibilidade de interpretação, né? Tem mais de um sentido, né? Isso não é legal. Então, você vai desfazer essa ambiguidade utilizando o pronome possessivo adequado. Veja só,
A. Ela saiu com sua irmã. Nós temos aí mais de uma possibilidade. A irmã é de quem? Da pessoa com quem se fala, o interlocutor, ou irmã dela, que ela saiu? Aí nós podemos utilizar dessa forma. Ela saiu com a irmã dela. Aí sim desfez a ambiguidade. B. Iraldo e Anne estão viajando. O seu filho também. Veja só, o filho deles ou o filho de você com quem estou falando? Veja que há ambiguidade. Aí nós podemos desfazer, né? Iraldo e Anne estão viajando. O filho deles também. C. Silvia e Ju chegaram cedo ao trabalho porque sua casa fica perto. Porque a casa delas, né? Silvia e Ju chegaram cedo ao trabalho porque a casa delas fica perto. D. Zé e seu pai decidiram pintar o muro da sua casa. Zé e o pai dele, não o pai da pessoa com quem se fala, decidiram pintar o muro da casa deles. E. Vanessa anotou o endereço novo de Lucas na sua agenda. Na agenda de quem, no caso? Vanessa anotou o endereço novo de Lucas na agenda dela. 5. Ele voltou e veio bravo. El Niño, a inversão térmica que esquenta parte das águas do Oceano Pacífico e muda o clima de quase todo o planeta. Atingiu na semana passada a temperatura mais alta desde os anos de 1980. A. Observe que o texto começa com o pronome ele e só depois designa o fenômeno a que esse pronome se refere. Explique o efeito que o texto procura produzir no leitor ao empregar tal recurso. Veja só, ele diz primeiro, ele voltou, veio bravo. Só depois ele vai falar, né, quem é ele. Então isso vai aí deixar um mistério, uma vontade, instigar o leitor a continuar a leitura, né? Então o texto emprega o pronome ele para referir-se a um termo posterior, El Niño. Esse emprego visa produzir no leitor expectativa, curiosidade ou suspense, né, mistério em relação ao assunto do texto. B. Reescreva o trecho mantendo as frases na ordem apresentada e fazendo apenas as adaptações necessárias para que a expressão El Niño seja enunciada anteriormente ao pronome. Nós podemos trocar de lugar, né? El Niño voltou e veio bravo. Ele, a inversão térmica e tal, né? É justamente isso aqui. Veja, El Niño voltou e veio bravo. Esse fenômeno que esquenta parte das águas do Oceano Pacífico e muda o clima de quase todo o planeta atingiu na semana passada a temperatura mais alta desde os anos de 1980. 6. Leia. Quem optar por não comprar um computador novo pode reaproveitar o antigo micro e deixá-lo com cara de novo, trocando alguns componentes por versões mais atuais. Esse procedimento é chamado de upgrade. Nele, os técnicos recomendam especial atenção à memória, à placa de vídeo e ao disco rígido, HD. Analise no trecho acima os dois vocábulos destacados e assinale a alternativa correta em relação ao que eles estão se referindo. Nós temos aqui esse e nele. Veja só, vamos ver novamente. Quando optar por não comprar um computador novo, pode reaproveitar o antigo micro e deixá-lo com cara de novo, trocando alguns componentes por versões mais atuais. Esse procedimento é chamado de upgrade. Veja só, qual procedimento? Esse de trocar alguns componentes por versões mais atuais. Nele, no que? No upgrade, os técnicos recomendam especial atenção à memória e tal. Esse retoma a compra de aparelhos muito danificados ou antigos que precisam ser reaproveitados? Nele retoma equipamentos usados? Não. B. Esse retoma o antigo micro e nele refere-se ao procedimento de troca por peças novas? Também não. C. Esse remete à troca de memória, da placa de vídeo e do disco rígido, nele diz respeito ao grupo de técnicos que faz o upgrade? Não.
Esse se refere à troca de alguns componentes por versões mais atuais e nele diz respeito ao upgrade? Sim, e não ao grupo de técnicos, né? Ao upgrade. Isto é, o procedimento de troca de componentes por versões atualizadas. Correto. Esse refere-se a essa troca de componentes e nele ao próprio upgrade, como nós havíamos já analisado. Letra D, a resposta. O que a E diz? Esse diz respeito ao aproveitamento de computadores usados por algumas empresas e nele refere-se ao micro que irá ficar com cara de novo assim que for realizado o upgrade? Não. Letra D é a resposta da 6. 7. Funciona como pronome a palavra destacada em A. O professor ensina todos os dias. Pessoal, nós temos aqui um artigo definido, não é? O professor, o artigo definido o, que está acompanhando aí, antecedendo o substantivo professor. Não é pronome, é artigo. B. Encontrei algumas camisas, mas não as que procurava. Aí nós temos um artigo, será? Um artigo definido? Não, nós não temos aí uma palavrinha, né, que vai anteceder um substantivo. Veja só, as que procurava, nem que, nem procurava é substantivo. E é um termo que está substituindo o que? Camisas. Está em função do nome, está aqui substituindo o nome para que não seja preciso repetir o termo. É um pronome aí, pessoal, oblíquo, tá? Então, B, as, é pronome. As outras aqui, seus móveis que eu vi não eram assim, eram bem mais simples. Aqui artigo também, artigo definido, ó, que está antes aí do substantivo móveis. Eu encontrei as meninas, mais uma vez, ó, menina, substantivo, está antecedendo, concordando aqui, né, em gênero e número. Então, encontrei as meninas na praia no domingo. Nas novelas de televisão, o tema que predomina é o amor. Mais uma vez aqui, artigo definido, né? Que está aí antes do substantivo tema. 8. Na oração, certos amigos não chegaram a ser jamais amigos certos. Os termos destacados são sucessivamente. Veja só, a palavra é a mesma, certos, certos. Mas, se você analisar a classe de palavra a qual elas pertencem, vocês vão observar que são classes distintas. Certos amigos é o mesmo que alguns amigos. Então, é o que? Um pronome indefinido, certo? Agora, jamais chegaram a ser jamais amigos certos. Agora, certos nessa segunda utilização está caracterizando a palavra amigos. Não são quaisquer amigos, são amigos certos. Então, aí já é adjetivo, lembra do adjetivo? Então, primeiro é pronome indefinido e depois adjetivo, que é aqui a letra B. O pronome indefinido também pode se chamar de pronome adjetivo, né? Nós vimos que a partir da sua função, se é de adjetivar, né, vai ser chamado de pronome adjetivo, né? Então, letra B é a resposta da 8. 9. Assinale a alternativa em que o termo destacado é pronome indefinido. A. As amigas não puderam ajudá-la. Ali nós temos o que? Artigo definido, né? Que acompanha e antecede amigas, está concordando em número, né? Em gênero, artigo definido. Está definindo aí o sentido de amigas. B. Anime-se, meu amigo, o jogo ainda não acabou. Ali nós temos um pronome oblíquo, né? Um pronome pessoal oblíquo, se. Então, não é pronome indefinido, pronome pessoal. C. Uma árvore caiu na estrada. E nós temos um artigo indefinido. D. Por favor, abra a porta. Ali nós temos um artigo definido. Uma palavrinha que está antecedendo e definindo o sentido aí de um substantivo, no caso, porta. Nos sobrou somente a letra E, né? Certa hora o pobre homem foi pego de surpresa. É um pronome indefinido, não sabe-se qual hora foi, certa hora. Refere-se aí de forma indefinida a esse substantivo, né? Hora. 10.
Em entregar todos os seus pertences e os bandidos escolhem suas vítimas, substituindo-se os termos em negrito, todos os seus pertences e suas vítimas, pelos pronomes correspondentes, a forma correta será, veja só, em entregar todos os seus pertences, qual seria a forma certa? Entregá-los. Aí nós temos a primeira, a letra A e letra B e letra E, que são as possibilidades. E depois, os bandidos escolhem suas vítimas. Os bandidos escolhem-nas. Nós pegamos aí e acrescentamos o N, né? Nós vimos quando o verbo termina em M, nós juntamos aí esse pronome ao verbo e o pronome pessoal oblíquo, né? E colocamos um N nele. Suas vítimas transformam-se em escolhem-nas. Então, letra A é a resposta, entregá-los e escolhem-nas. 11. Como o sistema de monitoramento por satélite, dados e imagens de desmatamento da Amazônia são transmitidos em tempo real para o IBAMA, que consegue fiscalizar o desmatamento logo em seu início, tendo sido possível reduzir o ritmo do desmatamento da Amazônia. Veja a quantidade de desmatamento, né? Então, isso não é legal. Nós temos que substituir nesses termos e o pronome é uma forma aí, né, de fazer a substituição, né, referir-se a esses termos que já foram apresentados anteriormente e substituindo-os para evitar a repetição. Os trechos grifados serão corretamente substituídos por formas pronominais correspondentes na ordem em. Veja só, fiscalizar o desmatamento, fiscalizá-lo. Terminou aqui, né? E nós temos aqui um verbo no infinitivo. Vamos colocar o lo, fiscalizá-lo. Tiramos aí o R, acrescentamos o hífen e fica o lo. Aí nós temos aqui a letra C e a letra E. Fiscalizá-lo. Logo em seu início, tendo sido possível reduzir o quê? Seu ritmo. O ritmo do desmatamento da Amazônia. Porque já está falando do desmatamento, né? Já está falando do desmatamento. Então, não é preciso colocar aqui de novo esse mesmo termo. Então, reduzir o seu ritmo. Letra C. Fiscalizá-lo e seu ritmo. 12. Aquele ali é Pedro? Será ele mesmo? Os pronomes assinalados dispõem-se nesta ordem. Qual é a classificação aqui deles? Aquele é um pronome de tratamento e ele de pessoal. Aquele não é pronome de tratamento, né? Pronome o quê? Demonstrativo. É pessoal do caso reto e demonstrativo? Não nessa ordem. Pronome de tratamento e pessoal do caso reto? Não é de tratamento. D é demonstrativo e pessoal do caso reto? Agora sim, aquele é demonstrativo e ele é um pronome pessoal do caso reto. D é a resposta da 12. E terminamos aqui a nossa aula, certo? De correção e das atividades do 7º capítulo do livro de gramática, tá bom? As demais atividades serão corrigidas aí na nossa próxima aula. Desejo a vocês um ótimo dia, bons estudos, bom descanso no final de semana e feriado, certo? E até a próxima aula.